Bom dia, gratidão a todos. Vamos fazer o capítulo de hoje, capítulo 21. Capítulo Paramahansa Yogananda, visitamos a Caxemira. Então, lembrando que de ontem foi, não visitamos a Caxemira. E hoje é o visitamos a Caxemira. Você já está suficientemente forte para viajar. Eu o acompanharei a Caxemira, declarou Sirio Kutswa 2 dias depois de minha milagrosa recuperação do cólera asiático. Naquela noite, nosso grupo de 6 pessoas embarcou de trem para o norte. Nossa primeira e demorada parada foi em Simla, cidade entronizada como rainha entre as montanhas do Himalaia. Caminhamos pelas ruas íngremes, admirando as magníficas paisagens. Morangos ingleses para venda, gritava uma senhora agachada, num pitoresco mercado ao ar livre. O mestre mostrou certa curiosidade pelas estranhas frutinhas vermelhas. Comprou uma grande cesta delas e ofereceu-as a Caná e a mim, que estávamos a seu lado. Provei um morango, mas o cuspi apressadamente ao chão. Senhor, que fruta ácida, jamais gostarei de morangos. Meu guru riu. Ah, você vai gostar deles. Na América. Lá num jantar, sua anfitriã servirá morangos com creme de leite e açúcar. Ela os amassará com um garfo e você os provará dizendo: que morangos deliciosos! Então vai se lembrar deste dia em cima. A profecia de Cyril Kutswar desapareceu de minha mente para reaparecer muitos anos mais tarde, logo que cheguei aos Estados Unidos. Fui convidado para jantar na casa da senhora Liz T. Halsey, irmã Yoginmata, em West Somerville, Massachusetts. Ao servir uma sobremesa de morangos, minha anfitriã apanhou o garfo e os amassou, acrescentando creme de leite e açúcar. A fruta é bem ácida, acho que o senhor gostará dela assim, observou. Provei uma colherada. Que morangos deliciosos! Exclamei. Imediatamente a previsão do meu guru em Simla emergiu da caverna insondável da memória. Com reverência constatei que havia muitos anos a mente de Cyril Kutswar, sintonizada com Deus, captara o programa de eventos kármicos que vagava no éter do futuro. Nosso grupo logo partiu de Simla e tomou o trem para Rawalpindi. Ali alugamos um grande coche fechado, puxado por 2 cavalos, para uma viagem de 7 dias a Srinagar, capital de Caxemira. O segundo dia de nossa viagem em direção ao norte permitiu-nos descortinar a verdadeira vastidão do Himalaia. Enquanto as rodas de ferro da carruagem rangiam ao longo das estradas quentes e pedregosas, éramos arrebatados pelas variadas paisagens das imponentes montanhas. Senhor, disse Aldi ao mestre, estou apreciando imensamente estas cenas gloriosas em sua santa companhia. Vibrei de contentamento ao ouvir o comentário de Aldi, pois eu fazia o papel de anfitrião na viagem. Sirio Kutswar captou meu pensamento, virou-se para mim e sussurrou: não se envaideça. Aldi não está tão elevado com a paisagem quanto com a perspectiva de se afastar de nós por alguns minutos para fumar um cigarro. Fiquei chocado. Senhor, respondi a meia voz, por favor, não quebre nossa harmonia com palavras desagradáveis. É difícil acreditar que Aldo esteja com tanta vontade de fumar. Apreensivo, olhei para meu guru geralmente reprimível. Muito bem, nada direi a Aldi. O mestre deu uma risada. Mas daqui a pouco, quando o coche parar, você o verá aproveitar rapidamente a oportunidade. A carruagem chegou a uma pequena hospedaria. Enquanto nossos cavalos eram levados a um bebedouro,
Aldi perguntou: Senhor, importa-se se eu viajar por um tempo ao lado do cocheiro? Gostaria de tomar um pouco de ar fresco. Cyril Kutsua permitiu, mas comentou para mim: ele quer fumaça fresca e não ar fresco. O coche prosseguiu seu avanço barulhento pelas estradas poeiricas. O mestre piscou um olho ao instruir-me. Estique o pescoço para fora da carruagem e veja o que o Aldi está fazendo com o ar. Obedeci e fiquei atônito ao ver Aldi exalando anéis de fumaça de um cigarro. Olhei para Cyril Kutsua com ar de desculpas. Tem razão, como sempre, senhor. Aldi está gozando de umas baforadas junto com o panorama. Supus que o cocheiro tivesse presenteado meu amigo. Sabia que Aldi não trouxera cigarros de Calcutá. Continuamos pelo labirinto de nossa rota, deleitando-nos com vistas de rios, vales, penhascos íngremes e múltiplas fileiras de montanhas. Todas as noites parávamos em alguma estalagem rústica e cozinhávamos nossa comida. Cyril Kutsua tomou cuidados especiais com minha dieta, insistindo para que eu bebesse suco de limão em todas as refeições. Eu ainda estava fraco, mas melhorando diariamente, embora a trepidante carruagem tivesse sido rigorosamente projetada para garantir o desconforto. A alegria antecipada encheu nossos corações ao nos aproximarmos da Caxemira Central, terra paradisíaca, com lagos de lótus, jardins flutuantes, casas montadas sobre barcos, com vistosos toldos. O rio Gelum, com suas numerosas pontes e prados, batizados de flores, tudo emoldurado pelo Himalaia. Chegamos a Srinagar por uma avenida de árvores altas e acolhedoras. Numa hospedaria de 2 pavimentos, alugamos quartos com vista para as nobres montanhas. Não havia água corrente. Retirávamos água de um poço vizinho. Tínhamos um verão ideal, dias quentes e noites levemente frias. Fizemos uma peregrinação a um templo antigo de Srinagar, dedicado a Swami Shankara. Ao contemplar o eremitério no pico da montanha, nítido contra o céu, caí em transe estático. Tive a visão de uma mansão no alto de uma colina, num país distante. O elevado templo de Shankara, em Srinagar, transformou-se no edifício onde, anos depois, estabeleci a sede da Self-Realization Fellowship nos Estados Unidos. Quando visitei Los Angeles pela primeira vez e vi o grande edifício ao topo do Monte Washington, reconheci-o imediatamente, em virtude das minhas visões de outrora na Caxemira e em outros lugares. É uma foto do prédio da sede, né, da Self-Realization, no Monte Washington, em Los Angeles, Califórnia. Essa foto aqui. Alguns dias em Srinagar, depois que fomos para Gulmarg, veredas floridas das montanhas, a 2.600 metros de altitude, ali montei pela primeira vez um cavalo de grande porte. Rajendra montou um cavalinho trotador, cujo coração era movido pela ambição da velocidade. Aventuramos-nos pelo íngreme Kilamark, o caminho atravessava uma densa floresta, abundante em cogumelos, onde as trilhas cobertas de neblina eram frequentemente precárias. Mas o pequeno animal de Rajendra nunca deu a meu enorme desenvolto corcel um momento de descanso, nem mesmo nas mais perigosas curvas. Avante, avante, seguia infatigável o cavalinho de Rajendra, indiferente a tudo, menos a alegria de competir. Nossa extenuante corrida foi recompensada por uma vista de tirar o fôlego. Pela primeira vez nesta vida, contemplei em todas as direções o sublime Himalaia, coberto de neve, erguendo-se plano após plano, como silhuetas de gigantescos ursos polares.
Meus olhos festejaram com júbilo a visão de cadeias intermináveis de montanhas de gelo contra o céu azul e ensolarado. Com meus jovens companheiros, todos usando casacões, rolei alegremente pelas brancas encostas de neve deslumbrante. Em nossa viagem montanha abaixo, vimos ao longe um imenso tapete de flores amarelas, transfigurando completamente as ermas colinas. Nossa excursão seguinte foi aos famosos Jardins do Prazer, do imperador Jehangir, em Shalimar e Nishat Bagh. O antigo palácio de Nishat Bagh foi construído diretamente em cima de uma cascata natural. Precipitando-se pelas montanhas abaixo, a torrente foi regulada por engenhosos mecanismos para fluir pelos terraços coloridos e jorrar como fontes entre esplêndidos canteiros de flores. O curso d'água também entra em vários aposentos do palácio e finalmente cai, como por mágica, no lago que se encontra mais abaixo. Os imensos jardins são um turbilhão de cores: há rosas, jasmins, lírios, rosas, jasmim, lírios, bocas de leão, amores perfeitos, alfazemas, papoulas, filas simétricas de chinars, ciprestes e cerejeiras formavam uma cerca viva, cor de esmeralda. Por trás dela eleva-se a alva austeridade do Himalaia. Aqui tem umas fotos também dos sucessores de Paramahansa Yogananda, né? Na fellowship lá nos Estados Unidos já, né? Então, esse primeiro aqui é o Sri Rajaski Janakananda, foi o primeiro. Este. Depois veio essa aqui, que foi a Siridaya Mata, que sucedeu, né, o Janakananda Nanda, em 1955, e ficou lá até 2010, essa senhora. E tem esta outra aqui, que é a Mirnalini Mata, esta. E diz aqui está até hoje, né, como chefe. Mas eu não sei se já não foi substituída, porque, na verdade, esse livro é de 2016. Quer dizer, acho que já é outra pessoa, eu tenho certeza que é outra pessoa já. É um senhor, eu não lembro o nome agora, mas é um senhor. Bom, então, vamos continuar pelos passeios, né? Em Calcutá, consideram-se as chamadas uvas de Caxemira uma rara iguaria. Rajendra, que tanto falara do banquete de uvas que nos aguardava em Caxemira, ficou decepcionado por não encontrar ali grandes vinhedos. De vez em quando eu caçoava dele por causa de sua expectativa sem fundamento. Ah, estou tão empanturrado de uvas que mal posso andar, eu dizia. As uvas invisíveis estão fermentando dentro de mim. Mais tarde soubemos que as doces uvas crescem muito em Cabul, a oeste de Caxemira. Consolamo-nos com sorvete feito de rabri, que é leite condensado, tipo leite condensado, e nozes de pistache. Fizemos diversos passeios nos chicaras, ou pequenos barcos, sombreados por todos vermelhos bordados, que navegam ao longo dos incongruentes braços do Lago Dal, cuja rede de canais parece uma teia de aranha aquática. Aqui os numerosos jardins flutuantes, rusticamente improvisados com terra e troncos de madeira, causam admiração pelo inesperado espetáculo de vegetais e melões crescendo em meio à extensão de água. Ocasionalmente vê-se um camponês que não quer criar raízes no solo, rebocando seu lote de terra
para uma nova localização no lago de inúmeros meandros. Nesse famoso vale, encontramos uma síntese de todas as belezas da terra. A Senhora de Caxemira usa as montanhas como coroa, os lagos como guirlanda e as flores como sandália. Anos mais tarde, depois de viajar por muitos países, compreendi porque se costuma dizer que a Caxemira é o lugar mais pitoresco do mundo. Possui alguns dos encantos dos Alpes suíços, do lago Lomond, na Escócia, e dos primorosos lagos ingleses. Um viajante norte-americano na Caxemira encontra muito a recordar a grandeza escarpada do Alasca e do Piques, perto de Denver. Inscrevendo-os num concurso de beleza panorâmicas, proponho o primeiro prêmio para a deslumbrante vista do lago Xochimilco, no México, onde os céus, as montanhas e os álamos se refletem entre peixes travessos e miríades de alamedas líquidas. Ou então, os lagos da Caxemira protegidos como donzelas formosas pela severa vigilância do Himalaia. Esses dois locais sobressaem em minha memória como os mais belos da Terra. Mas também fiquei encantado ao contemplar as maravilhas do Parque Nacional de Yellowstone, no Grand Canyon e do Alasca. Yellowstone talvez seja a única região do mundo onde se podem ver numerosos geysers em erupção, funcionando quase com a regularidade de um relógio. Nessa área vulcânica, a natureza deixou uma amostra do início da criação, fontes fulgurosas quentes, lagos cor de opala e de safira, geysers violentos divagando livremente, ursos, lobos, bisões e outros animais selvagens. Viajando de automóvel pelas estradas de Wyoming até o poço de lama fervente denominado de Vill Paint Pot, lata de tinta do diabo, observando as fontes gorgolejantes, os jatos de geysers e os repuxos vaporosos, achei que Yellowstone merece um prêmio especial de originalidade. No Parque de Yosemite, na Califórnia, sequoias venerandas e majestosas que alongam suas enormes colunas para o firmamento são verdes catedrais naturais, projetadas em divina habilidade. Embora haja maravilhosas cataratas no Oriente, nenhuma se compara à beleza torrencial das cataratas do Niágara, em Nova York, junto à fronteira canadense. A caverna do Mamute, em Kentucky, e as cavernas de Carlsbad, no Novo México, são estranhos reinos de fadas. Longas estalactites suspensas do teto das cavernas e espelhadas nas águas subterrâneas apresentam, conforme a fantasia do observador, um vislumbre de outros mundos. Na Caxemira, grande parte de seu povo, mundialmente famoso pela beleza, tem a pele tão branca como a dos europeus, com semelhança também nos traços fisionômicos e na estrutura óssea. Muitos têm olhos azuis e cabelos louros. Quando usam roupas ocidentais, parecem-se aos norte-americanos. O frio do Himalaia poupa os nativos da Caxemira do sol inclemente e conserva-lhes a pele clara. Quando se viaja para o sul, para as latitudes tropicais da Índia, encontra-se uma população gradualmente mais escura. Depois de passar semanas felizes na Caxemira, fui obrigado a fazer os preparativos de regresso a Bengala para o período de outono na faculdade de Serampore. Sri Uktswa, Kanai e Audi ainda permaneceriam em Srinagar por algum tempo. Pouco antes da minha partida, o mestre insinuou que seu corpo estaria sujeito a sofrimentos da Caxemira. O senhor parece o retrato da saúde, protestei. Existe.
Senhor parece o retrato da saúde, protestei. Existe até a possibilidade de eu deixar este mundo. Guruji cai a seus pés num gesto de súplica. Por favor, prometa que não deixará o corpo agora. Estou absolutamente despreparado para prosseguir sem o Senhor. Sri Kswa continuou silencioso, mas sorriu com tal compaixão que me senti confiante. Com relutância, eu o deixei. Mestre perigosamente enfermo, recebi este telegrama de áudio pouco depois de voltar a Serampore. Telegrafei a meu guru freneticamente. Senhor, pedi sua promessa de não me abandonar. Por favor, conserve seu corpo, do contrário, também morrerei. Seja como você quer, foi essa a resposta do mestre, enviada da Caxemira. Uma carta de áudio chegou dentro de alguns dias e informava que o mestre tinha se recuperado. Quando ele regressou a Serampore, na quinzena seguinte, fiquei consternado ao ver o corpo de meu guru reduzido à metade de seu peso normal. Sri Yukteswar queimou muito dos pecados de seus discípulos no fogo da febre alta na Caxemira, felizmente para eles. Yogis altamente avançados conhecem o método metafísico da transferência física das doenças. Um homem forte pode ajudar um fraco no transporte de sua carga pesada. O super-homem espiritual é capaz de minimizar as dificuldades físicas e mentais de seus discípulos ao assumir parte de sua carga kármica. Assim como um homem rico abre mão de algum dinheiro quando paga uma grande dívida de seu filho pródigo, salvando-o das consequências medonhas de seus desatinos, um mestre pode voluntariamente sacrificar parte de sua riqueza física para aliviar o sofrimento de seus discípulos. Tem uma nota falando que muitos santos cristãos, inclusive Teresa Newman, são versados em transferência metafísica de doenças. Por um método secreto de yoga, o santo une sua mente a seu veículo astral e seu veículo astral do indivíduo que está sofrendo. A doença se transfere inteira ou em parte à forma carnal do yogi. Tendo efetuado a colheita de Deus no campo físico, o mestre já não se preocupa com o corpo, embora possa permitir a esse mesmo corpo que adoeça, a fim de aliviar outras pessoas, sua mente impoluta não é afetada. Ele se considera feliz ao poder prestar essa ajuda. Alcançar a salvação final no Senhor é realmente descobrir que o corpo preencheu completamente seus objetivos. Um mestre usa, então, do modo que lhe parece mais conveniente. A obra de um guru no mundo é aliviar as tristezas da humanidade. Por meios espirituais, por conselho intelectual, pelo poder da vontade ou ainda pela transferência física das doenças. Indo para a superconsciência sempre que desejar, um mestre pode tornar-se indiferente à enfermidade física. Às vezes, como exemplo para seus discípulos, escolhe suportar a dor corporal como com estoicismo. Impondo a si mesmo os males alheios, um yogi pode satisfazer, em benefício de outros seres, a lei kármica de causa e efeito. Esta lei opera mecânica e matematicamente. O funcionamento pode ser cientificamente manipulado por homens de sabedoria divina. A lei espiritual não exige que o mestre adoeça sempre que curar alguém. Em geral, as curas ocorrem pelo conhecimento que o santo tem dos vários métodos de cura instantânea, nos quais não há perigo de dano para quem a pratica. Entretanto, em raras ocasiões, um mestre que queira acelerar bastante a evolução de seus discípulos podem consumir voluntariamente em seu próprio corpo boa parte do karma indesejável deles. Jesus ofereceu-se como resgate pelos pecados de muitos, com seus poderes divinos,
divinos, Cristo nunca se sujeitaria à morte pela crucificação se não quisesse cooperar com a lei cósmica sutil de causa e efeito. Assim, transferiu para si as consequências do karma alheio, especialmente o de seus discípulos, que foram altamente purificados, tornando-se aptos a receber a consciência no presente ou Espírito Santo, que mais tarde desceu sobre eles. Cristo disse pouco antes de ser crucificado: Pensas tu que não poderia orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Mateus 26, 53 a 54. Só o mestre autorrealizado pode transmitir sua força vital ou transferir para seu corpo as doenças alheias. Um indivíduo comum não pode usar este método yoga de cura, nem é desejável que o faça, porque um instrumento físico doentio é um obstáculo à meditação profunda. As escrituras hindus ensinam que o dever imperioso do homem é manter seu corpo em boas condições. Do contrário, sua mente é incapaz de permanecer fixa em concentração devocional. Mentes muito fortes, contudo, podem transcender todas as dificuldades físicas e chegar à realização divina. Muitos santos ignoraram a enfermidade e obtiveram sucesso em sua busca divina. São Francisco de Assis, severamente atormentado por doenças, curou outros homens e até ressuscitou mortos. Certa vez conheci um santo indiano. Metade de seu corpo estivera na juventude, coberto de chagas. Seu sofrimento com o diabetes tinha sido tão agudo que ele encontrava dificuldades em sentar-se quieto durante mais de 15 minutos. Mas suas aspirações espirituais continuaram firmes. Senhor, orava, virás a meu templo arruinado? Com o ininterrupto comando da vontade, o santo tornou-se gradualmente capaz de sentar-se na postura de lótus durante 18 horas por dia, absorto em êxtase. E ele me contou: ao fim de 3 anos, encontrei a luz infinita resplandecendo, resplandecendo dentro de mim, e regozijando-me com seu esplendor, esqueci o corpo. Depois percebi que tinha sido curado pela misericórdia divina. Uma cura histórica tem relação com o rei Babel, 1483 a 1530, fundador do Império Mongol na Índia. Seu filho, Humayun, ficou gravemente enfermo. O pai orou com angustiada determinação para que ele próprio recebesse a doença e seu filho fosse poupado. Humayun se recuperou. Babel imediatamente ficou doente e morreu da mesma doença que afligira seu filho. Tem uma nota: Humayun foi o pai de Akbar o Grande. Com zelo islâmico, Akbar perseguiu a princípio os hindus, mas, ao crescer em conhecimento, fui tomado pela vergonha, disse mais tarde. Milagres ocorrem nos templos de todos os credos. Ele providenciou a tradução persa do Bhagavad Gita e convidou para sua corte vários padres jesuítas de Roma. Akbar, inexata, mas carinhosamente, atribuiu a Cristo a seguinte afirmação, escrita no Arco da Vitória: Infante por Sicre, a nova cidade, edificada por Akbar. Jesus, filho de Maria, paz lhe seja concedida, disse: o mundo é uma ponte, atravessa-a, mas não construa casa sobre ela. Muita gente acredita que um grande mestre deveria ter a força e a saúde de um Sandow. Sandow é um atleta que faleceu, um atleta alemão que faleceu em 1925, que foi conhecido como o homem mais forte do mundo.
Muita gente acredita que um grande mestre deveria ter a saúde e a força de um sandal. A suposição é infundada. Um corpo doentio não indica que faltam poderes divinos a um guru, nem a saúde permanente indica necessariamente a iluminação interna. As qualificações que distinguem um mestre não são físicas, mas espirituais. No Ocidente, numerosos buscadores confusos pensam erroneamente que basta alguém tratar de assuntos metafísicos em livros ou eloquentes discursos para ser um mestre. Entretanto, a prova de que alguém é um mestre está apenas na sua capacidade de entrar à vontade no estado isento de respiração, que é a Sabikalpa Samadhi, e de alcançar a bem-aventurança imutável, Nirvikalpa Samadhi. Os rishis sábios salientaram que somente por estas conquistas pode um ser humano demonstrar que dominou Maya, a ilusão cósmica dualista. Só ele pode afirmar das profundezas de sua realização, Ekam Sat. Só existe um. Quando por causa da ignorância existe dualidade, a pessoa vê todas as coisas como distintas do eu, escreveu Sankara, o grande monista. Quando se conhece tudo como o eu, nem mesmo um átomo é visto como algo diferente do eu. Assim que brota o conhecimento da realidade, já não podem existir frutos das ações passadas para serem experimentadas, em virtude da realidade do corpo, exatamente como já não se pode continuar sonhando depois de acordar. Só os grandes gurus são capazes de assumir o karma dos discípulos. Sri Yukteswar não teria sofrido em Srinagar, a capital da Caxemira, né? Se não tivesse recebido permissão do Espírito interno para ajudar seus discípulos de maneira tão incomum. Poucos santos foram tão sensivelmente dotados de sabedoria para cumprir os mandatos divinos quanto meu mestre sintonizado com Deus. Então, Srinagar, capital da Caxemira, foi fundada no século III depois de Cristo pelo imperador Asoka. Ele construiu 500 mosteiros, dos quais 100 continuavam em pé quando o peregrino chinês Yun Xiang visitou a Caxemira 1000 anos mais tarde. Outro escritor chinês, Fa Xing, século V, contemplando as ruínas do vasto palácio de Asoka em Pataliputra, a moderna Patna, relata que a estrutura oferecia tal beleza em seus aspectos arquitetônicos, esculturais e decorativos que não poderia ter sido obra de mãos mortais. Quando risquei algumas palavras de solidariedade por sua aparência emaciada, meu guru disse alegremente: Isso tem suas vantagens. Agora posso vestir ganges, camisetas de tamanho pequeno, que não uso há muitos anos. Ouvindo a risada jovial do mestre, recordei as palavras de São Francisco de Sales. Um santo triste é um triste santo. E assim termina o capítulo 21. Vamos, caixinha. Respira profundamente, vamos meditar sobre essas palavras, sobre esses capítulos tão ricos, né, em paisagens, em lugares, sobre o Himalaia, sobre vários lugares do mundo que ele cita, né, e também sobre esses poderes, né, que um yogi autorrealizado pode ter, né, sobre o passado, sobre o presente, sobre os karmas. Então, respira fundo, fecha os olhos, relaxa o corpo. Um minutinho.
Inspira profundamente e abre os olhos devagar. Adelídia, hoje falou-se bastante sobre as doenças também, né? Falou-se sobre as doenças como karmas de vida passada, né? Interessante, né? E você ter iniciado aí com a operação, né, da sua cunhada não, irmã, né? Da sua irmã, da sua sobrinha. Então, um grande guru pode assumir essas doenças, né? Mas ele tem que ter muito elevado, né? Para ele não ficar doente, né? Então, por isso que a gente... Não, alô. Oi, não tá escutando? Oi. Ué, sumiu. Não sei se está escutando, Adelita. Ah, tá no telefone, guardando. Oi, Adelídia. E aí, tudo bem? É meu irmão, que mora aqui em outra cidade, em São Joaquim. Ah, Ele queria saber notícia, né, da minha sobrinha e saber se a minha irmã já tinha marcado o implante lá do Marca-Passo. Ele é, também fica preocupado, né? sim, com certeza. Você conseguiu acompanhar pelo menos parte do capítulo? Não, eu acompanhei inteiro. Ah, foi no final só que ele Ah, falou. Entendi. foi agora aqui que ele É. ligou, tá? Foi Não, agora, uns minutos. porque você viu que interessante, o capítulo de hoje fala sobre as doenças, né? Como, É, como karmas, né? Como é, ajuste de contas, né? Como ele coloca, né? De vidas passadas. uhum. E coloca que os gurus, os mestres, né? Podem até pegar parte até das doenças, né? Mas precisam ser muito autorrealizados, né? Como ele fala. Porque
até para atingir, né, uma conexão maior, né? Você precisa ter força física também, né? Precisa cuidar do corpo, né? Sim, uhum, é. Interessante, né? Alimentação, tudo, né? Tudo direitinho. Uhum, É, inclusive isso, né, de que ele cita, né, Cristo que sofreu, né, por todos, né, uhum, sempre buscou limpar, né, os pecados de todos, né, mas acho que todos nós temos nossos caminhos, né, Delídia? uhum. Não é fácil, não. A gente pode aliviar, né, como você, com o rei, que, né, ele Uhum. sempre ajuda, né? Ajuda, Né? ajuda. Essas coisas aí ajudam, né? Sim, Um porque reiki, a meditação, né? É, a traz, oração, traz uma músicas, né? aceitação, né? É, uhum. E a pessoa às vezes Mas tá fica bom. muito nervosa, né? E acaba adoecendo mais ainda. Então, ela ficando um pouco mais Uhum. calma, né? Ajuda É, bastante, até se for para recuperar, né? Se recuperar mais uhum. rápido, né? Mas então tá bom, Adelídia. Gratidão Bom, aí pela presença, que todos se uhum. recuperem, vai mandando notícia aí deles, e se cuide Tá você bom. também, tá? É, tá bom. Eu Tá. vou lá para medir a pressão, ver se é a pressão mesmo, né? Ver se Mas você está é sentindo bom. ainda alguma coisa? Não, hoje você tornou a acelerar um pouco. Ah, Aí eu não vou esperar piorar, né? Eu vou agora de dia, porque ontem à noite eu não fui, porque é de noite, aí não tem nenhum dos meus filhos aqui, meu povo tá tudo lá pior do que tudo, né? E então, eu vou. A vizinha aqui também é chato ter ligar de noite. Um não pode, porque tem uma criança, não pode largar sozinha, a outra porque está viajando, então, né? então, Então, porque mas eu fiquei quieta. quando eu fiquei, acho que eu não contei para você, né, numa viagem que eu voltei lá da praia, né, e eu vim dirigindo, estava com o Manuel, vim dirigindo e começou muita chuva, muito trânsito, muito caminhão, fui ficando muito Uhum, nervosa. Quando chegamos aqui uhum, em Sorocaba, eu muito cansada, né, desmaiei, mas no dia uhum, seguinte eu não conseguia levantar da cama. Aí o Manuel uhum, levou no pronto-socorro, fez um monte de exame, não deu nada. Mas mandaram ir uhum, num cardiologista. Aí o cardiologista uhum, mandou fazer um monte de exame, uhum. um monte de exame. Nenhum deu nada. Só um, mas teve um que deu, que é aquele de esteira. Você chegou a fazer esse? Tá. Não, a esteira ainda não fiz até É o hoje, único mas que deu, porque fizer, daí esse, a hora que começa, que é, você começa a andar, né, acelerar, rápido. acelerar ali o organismo, né? Daí ali começou, eu não aguentei fazer, teve que parar, interromper. Não. Então, mas foi o único que deu Uhum. alguma coisa. Daí, desde então, eu tomo um remédio eles Hum. consideram que é assim, é tipo uma taquicardia, como você está falando, que Aham. é uma, que é para manter os batimentos. Eu Alimento, tomo esse sim. remédio todos os dias, que é para bater Uhum. para manter os batimentos Uhum. normais, normal, né? Então, por isso que eu perguntei se estava tomando algum, né? Mas Uhum. isso que eu te falei, você falou que fez exames, mas o único que deu para mim foi esse daí. Uhum. Nossa, fez Porque muito. tinha um tempo que eu tinha bastante, naquele tempo que eu estava com muito estresse aqui, né? Muita coisa aqui, com o Fernando, com essas coisas aí, eu tinha muito. Aí ia lá e tal, né, não dava, fiz eco, fiz cardio, fiz vários exames. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não fiz esse da esteira, né? Aí depois passou, melhorou, né? E eu me desacelerei, tanto é que eu tô te falando que eu não tô fazendo massagem mais, né? Eu tô ficando mais quieta em casa, tal. Fazia muito tempo que eu não sentia essa taquicardia. Por isso que eu te falo, deve ser algum estresse que eu passei ontem que fica essas coisas na cabeça.
Eu andei muito, fiz muita coisa, então o E corpo mais físico também juntando com o cansa. pessoal que está no hospital, É, né? uhum, Para sua irmã que está prestes a ser operada também, né? Então, é muita preocupação, né? uhum, É isso, então eu tô falando é, porque às vezes você vai lá, é, você fala esse aceleramento do coração que você está sentindo, uhum, né? E uhum, se passar em um cardio ou alguma coisa, pede é, para fazer esse exame de esteira. Foi o único tá, que deu para mim, uhum, que deu alteração, uhum, né? sei, É o que eu tomo uhum, remédio todos os dias, é um remedinho, tomo todos os uhum, dias para manter a é, constância dos o batimentos, batimento, né? uhum, tá, é ótimo, é. Eu já tomo da pressão, da diabetes todo dia mesmo, né? Então, é uma a mais. É, De e, 10. sei lá, né? Então tá bom. Tá Beijão, bom. então, Delida, até Obrigada. amanhã, que tudo dê Até certo amanhã. aí. Tchau. Obrigada, viu? Obrigado. Tchau. Tchau.